Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, esse início de semana, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Iniciando mais uma semana, vamos com empenho, com saúde, com dedicação, neste day after das eleições presidenciais aqui no Brasil, e que a gente vai trazer aqui para o debate, para a análise dos nossos convidados de hoje. Eu começo apresentando o jornalista Simão Zigband. Ele é conselheiro titular do Plano Municipal de Livros, Literatura, Leitura e Biblioteca do município de São Paulo, ex-coordenador de comunicação no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e criador e editor do site Construir Resistência. Simão Zigband, muito bom revê-lo aqui, um prazer recebê-lo, tudo bem por aí? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né? Vamos conversar sobre as questões fundamentais desse país aqui, não é? Sim. Tivemos uma eleição muito difícil ontem, não é? Sim. E agora vamos trazer... Não, vamos trazer bem. todos esses temas aqui, com todos aqui, nessa composição da bancada. E eu vou apresentar também o Danilo Morgado, ele é consultor político, passou pela Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. Tudo bem, Danilo? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Mauro. Estou à disposição aqui para a gente conversar. Realmente uma eleição que vai deixar uma marca muito grande no nosso país. Também com a gente, Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação e professor de oratória nos cursos de pós-graduação da ECA, da Universidade de São Paulo, autor de 32 livros sobre a arte de falar. Polito, muito bom recebê-lo aqui também, mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com você. Obrigado pela presença. E Raul Jafé, compondo aqui, encerrando aqui a apresentação da nossa bancada, empresário e jornalista Raul Jafé. Tudo bem, Jafé? Muito bom dia, boa tarde, qualquer hora e momento que esteja nos ouvindo. A roupa preta de luto pelas eleições de ontem, e estou aqui. Talvez seja a minha última parte, eu estou profundamente decepcionado uma grande parte do povo brasileiro, e sei lá se adianta discutir do Brasil se tem gente que não sabe o que está acontecendo, não tem a menor... Enfim, vamos que vamos. Raul, eu vou te pedir uma gentileza. A gente está com problemas no seu áudio, na sua comunicação. Vamos combinar. Sai da conexão, volta novamente, aí quem sabe a gente consegue estabilizar melhor o seu sinal. Tá bom? Por gentileza. Enquanto isso, a gente inicia aqui a nossa conversa, como eu disse aqui no day after das eleições presidenciais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o 39º presidente da República do Brasil. O petista, que já governou o país por 2 mandatos, entre 2003 e 2010, venceu o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. A menor diferença desde a redemocratização. Lula teve 50,90% dos votos, Bolsonaro 49,10%, e Lula é o primeiro a ser eleito presidente por 3 vezes, enquanto que Bolsonaro se tornou o primeiro a não conseguir a reeleição. Simão, eu começo com você esse nosso primeiro tema aqui, considerando que o próximo passo, né, que a gente vai aguardar aí é a questão da transição de governo, né? Serão formadas, né, as equipes de um lado e de outro para que
o que está acontecendo hoje seja passado para aqueles que estão chegando e a continuidade ocorra. Essas regras de processo de transição são previstas em lei, são previstas em decreto também, então a gente fica na expectativa para ver quais são os nomes que serão escalados dos dois lados para que isso ocorra e que seja de forma natural, da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de solavanco. Expectativa. Para eu falar? Sim. Vamos lá, Simão. Então, vamos começar pela questão mais importante, porque aparentemente a eleição não acabou ontem, né? Então, vamos torcer para que a gente tenha uma transição tranquila, não é? Mas, até então, o candidato Jair Bolsonaro, o atual presidente, né, não reconheceu a derrota, né? Então, faz parte dessa personalidade complexa que tem o atual presidente, né? De primeiro, não reconhecer a derrota, não fez nenhum pronunciamento até então, né? Criando um clima de caos no país, como foram esses 4 anos, né, de desgoverno. Isso foi refletido nas urnas, né? O povo brasileiro disse não ao Bolsonaro, né? E é importante que se diga, né? Hoje as estradas estão bloqueadas por caminhoneiros, né? Veja que situação complicada. Ontem a Polícia Rodoviária Federal fez ações contra votantes, sobretudo no Nordeste, e hoje caminhoneiros ligados ao Bolsonaro interditam as estradas, né? Já dando uma demonstração do que nós vamos ter pela frente, né? Então, é por isso que eu estou te dizendo, a eleição, infelizmente, não acabou ontem, ela apenas começou, porque até o dia 1º de janeiro, quando o presidente Lula deverá ser empossado, espero, né, que não haja problemas desta ordem, né, de ordem institucional, porque é muito grave. O bolsonarismo cria conflito, né, e isso me parece inadmissível. Deve ser reconhecido o resultado das urnas, né? Como vai ser reconhecido em São Paulo, né? O candidato do PT perdeu em São Paulo e como um democrata que vai reconhecer a derrota, né? Agora, onde está o presidente que até então não se pronunciou, criando esse hiato, né? Esta questão é muito grave, né? Eu vou terminar essa primeira fala dando oportunidade para os outros, evidentemente. Reinaldo Polito, seu entendimento sobre esse nosso tema. A gente tem aí pela frente o próximo passo, de fato, é a composição dos nomes, né, que vão estar dos dois lados, né, para essa transição, e a gente quer, evidentemente, que tudo isso ocorra da melhor maneira possível, com tranquilidade, sem nenhum tipo de solavanco, mas a sua expectativa qual é? Com certeza, essa transição vai ser feita de uma maneira bastante tranquila. Bolsonaro tem uma equipe técnica de primeiríssima qualidade. O Lula já teve sorte 2 vezes. A primeira vez, quando ele recebeu das mãos do Fernando Henrique Cardoso o governo, os próprios componentes da equipe do Lula tiveram que reconhecer que o Fernando Henrique havia deixado um país redondo, maravilhoso, e a transição foi feita assim, sem nenhum tipo de atropelo. Depois, o Lula, como sempre faz, ele critica o antecessor. Essa é uma característica dele. Ele recebeu o governo de Fernando Henrique, dizendo que ele havia quebrado 2 vezes. E agora nem acabou de assumir, já no discurso de vitória dele, continua criticando aquilo que aconteceu no governo do Bolsonaro. Então, é preciso entender que nós temos um país dividido hoje, extremamente dividido, e se nós contarmos os 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve, mais as abstenções, nulos e brancos, são 95 milhões de brasileiros que não votaram no Lula. Então, ele precisaria ter a tranquilidade
para agregar essas pessoas e tentar fazer uma conciliação. Ontem, no discurso de vitória dele, ele disse que ele não ia falar daquele lado porque ele não falava para a direita, só falava para a esquerda. Ora, se você tem um país dividido, como é que você pode ter um discurso conciliador como esse? E conciliação significa dizer, eu imponho e vocês que perderam a eleição vão obedecer. Não, é o momento de agregar todo mundo, fazer com que o país cresça, se desenvolva. Então, é isso que nós esperamos daqui para frente. Danilo Morgado, o seu olhar sobre esse nosso tema e os próximos passos, que é a formação das equipes de transição, qual é a sua expectativa? Primeiro, agradecer realmente, no começo falei, agradecendo a oportunidade, mas poder estar na bancada aqui com o Reinaldo Polito, grande mestre da oratória. Alguém que não tive a oportunidade de fazer curso ainda, mas já li seus livros, já vi seus vídeos e aprendi muito assim, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Realmente, Lula nem deveria ter disputado a eleição, mas ele disputou a eleição e venceu a eleição. E acredito que isso seja algo para a direita aprender. Bolsonaro teve uma oportunidade de realmente acabar com o PT no país por mais alguns anos, para acabar com a esquerda, e houveram alguns erros dentro do governo. Um dos erros, eu acredito que tenha sido perder aliados, perder pessoas próximas dele, como o nosso saudoso Major Olímpio, alguém que eu trabalhei durante 10 anos ao seu lado, e eu via o quanto ele foi leal e o quanto ele caminhava ao lado do presidente Bolsonaro, mas por questões pequenas, muitas das vezes não pelo próprio presidente Bolsonaro. Problemas com a sua conexão, Danilo Morgado? Temos problemas aqui com a sua conexão, Danilo Morgado. Vamos combinar da mesma forma? Você consegue sair e voltar? De repente, aí a gente estabelece um sinal mais estável aí para você, tá bom? Vamos aqui seguir com o Jafé. Raul, como é que está a sua conexão agora e o seu entendimento sobre isso? Estou ouvindo tudo, o som. Como é que vocês estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu só vou te pedir a gentileza de colocar o smartphone na horizontal, por favor. Mas tá, podemos seguir. Estão conseguindo me ouvir? Pode seguir, Raul. Está conseguindo me ouvir, Mauro? Sim, pode seguir. Tá. Eu estou ouvindo a botada, mas antes de mais nada, eu queria a mesa, o Reinaldo, tive a oportunidade de entrevistá-lo lá no Condução de Justiça, lá com o Walter Sirion. Enfim, a mesa está composta aí de pessoas. E eu, como foi a minha abertura, vocês podem reparar preta, né? Estou de luto, porque o Brasil acabou o candidato que tem uma vida pessoal, né, cheia de processos, mas uma pessoa que apoia sequestradores, e a gente realmente de saber que ainda houve uma preferência popular. Está dividido, mas... Raul, a gente continua com problemas no seu áudio. Eu não sei se é o seu microfone do fone aí, o seu fone, pode ser que tenha um microfone acoplado, que esteja com algum tipo de mau contato. Melhor ou não? Você me vê... Se tirar o microfone, talvez fique bom. Tira o fone de ouvido, que ele tem um microfone acoplado, pode ser que seja um problema neste microfone aí. Já tirei o fone de ouvido. Parece que as conexões aqui hoje em São Paulo, né? Nós já logo de manhã aqui nós também estamos, então está algum problema de internet. Mas realmente estamos com um problema. Você tem algum outro tipo de conexão aí, Raul, para a gente tentar uma situação melhor? Enquanto isso, eu vou seguir com o Danilo Morgado, que ele estava no meio do raciocínio, também tivemos um problema de conexão com ele. Vamos retomar, então. Danilo, você dá sequência? Claro, estou à disposição aqui. Oi. Vamos lá. Voltou, desculpa, viu? Você apresentava aí o seu raciocínio, eu fui obrigado a te interromper por conta do problema com o seu sinal. Vamos seguir, então. Então, continuando o que eu tinha falado, né? Acredito que seja mais ou menos essa parte, o país está dividido. Pela primeira vez, uma divisão verdadeira. A gente tem um presidente que não tem a maioria no Congresso e que tem uma oposição de verdade.
O Lula enfrentou a oposição durante muitos anos, uma oposição do PSDB, que era mais uma oposição da boca para fora, não uma oposição que a cada dia vai estar pegando no pé dele. Então, é bom estar preparado para isso, e está na hora dele começar a apresentar, sim, sua equipe. Já temos medo sobre alguns nomes que Lula deve apontar aí para sua equipe, mas ele conseguiu ganhar a eleição. A direita se dividiu no meio do caminho, como eu havia dito. No meio do caminho, aliados se afastaram, Bolsonaro ficou isolado. Não vou dizer se foi erro de um lado ou do outro, mas sim, o PT teve uma oportunidade. Eu dizia já no início, em 2019, eu disse ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, eu falei, se errarmos, o PT volta. Se a direita errar, o PT volta, e está aí, o PT voltou. Na verdade, Lula não deveria nem disputar a eleição, mas a força que ele instituiu dentro do STF conseguiu fortalecê-lo, ele disputou uma eleição, venceu uma eleição, só que agora realmente vai ser um governo que ele vai enfrentar muita dificuldade. Então, que o Brasil esteja preparado para momentos difíceis e que o Congresso faça a sua parte, que é legislar, que é cobrar, que é fiscalizar. Agora, Danilo, a oposição não é importante no sentido de olhar a oposição como aquele lado construtivo, não aquele lado que faz oposição só por oposição, ou seja, que ideias sejam apresentadas e que a oposição aproveite para melhorar essas ideias, porque na democracia, assim, a gente não pode olhar o outro lado como inimigo, a gente tem que olhar como lado adversário e que vai fazer uma construção de forma conjunta para que se estabeleça o sentido da política, que é o bem-estar comum. Acredito exatamente nisso, que tenha que ser uma oposição construtiva, tem bons quadros de oposição que estão preocupados com o país, mas também tem muita gente que se elegeu numa onda, que sai correndo com arma no meio da rua, que não tem, talvez, uma visão de país, mas sim uma visão própria de querer chamar atenção. Então, vai ser uma divisão enorme, esse Congresso vai realmente dar o que falar. Eu sei que o Lula é alguém muito articulado, nos bastidores é muito bom para juntar, para trazer partidos. Ontem já vimos o Lira, claro, como presidente, assumindo a vitória do Lula, e daqui a pouco o PP, MDB, esses partidos estarão com o Lula, mas vai ser um governo difícil, só que acredito que, como o Bolsonaro tem bons quadros, sim, e técnicos, a transição vai ser correta. Eu acho que nesse momento tem que aguardar passar um pouquinho isso, daqui a pouco acredito que o presidente vai fazer um pronunciamento, assumindo que Lula ganhou a eleição, e colocando para o melhor do país, porque o Brasil continua, o Brasil não pode parar. Simão, como é que você entende que o presidente eleito Lula deve lidar com o Congresso, uma vez que o governo que será formado tem uma característica diferente dos dois governos anteriores, chefiados pelo Lula? Ele formou uma grande aliança de partidos, né? Então, isso traz uma força diferente para enfrentar a correlação de forças do Congresso que será que tomará posse no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro? Não, 1º de fevereiro, né? Bom, vamos começar, vamos por partes, né? Primeiro que o Bolsonaro também teve 90 milhões de pessoas que não votaram nele, né? Tiveram os votos do brancos nulos e do Haddad, então também somou 90 milhões. Então não é segredo para ninguém um presidente que não tenha maioria, como o Bolsonaro também não teve. A segunda questão, vamos falar sobre o Major Olímpio, uma pessoa interessante e importante, né? Eu conheci o Major Olímpio porque trabalhei na Assembleia e o Major Olímpio, desculpe aí o Danilo, fazia parte da oposição ao governo do PSDB, né? E curiosamente não, tragicamente foi vítima da Covid, negligenciada por Jair Bolsonaro, né? É uma lástima ter que dizer isso, né? Nós perdemos um senador eleito por São Paulo, legitimamente, tal qual a Mara Gabrilli, para a Covid. E veja você, o Major Olímpio, um quadro importante, aliado do Bolsonaro, foi exatamente vitimado por esse desleixo, né? O Lula não ganhou a eleição por acaso. O Bolsonaro fez de tudo que pôde. Orçamento secreto, concessão de um Auxílio Brasil de R$ 600 às vésperas da eleição,
A Polícia Federal, Rodoviária Federal, paralisando ônibus de eleitores do Lula ontem, né? E mesmo assim tomou uma derrota e deve reconhecê-la, né? O país não quer Bolsonaro, o país não quis Bolsonaro e o país não vai querer o Bolsonaro, né? É bom que fique claro que não peguem armas como Roberto Jefferson ou essa Carla Zambelli, uma atitude ridícula. Isso precisa acabar. É isso que o país quer. O país quer paz, não quer guerra. Se quiser guerra, é claro, o PT tem quadros para fazer guerra, né? Mas, nesse momento, o PT quer paz, não quer guerra. 12h21, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente está debatendo e analisando aqui já os primeiros momentos depois das eleições presidenciais de ontem. E o nosso próximo tema é o seguinte: após acompanhar a apuração e receber o resultado de sua eleição em São Paulo, Lula deu uma entrevista coletiva num hotel da região dos Jardins e depois discursou para a população que foi comemorar sua vitória na Avenida Paulista. Em ambos os pronunciamentos, ele destacou que o momento é de restabelecer a paz entre os divergentes e que vai governar para todos os brasileiros, pois não existem dois Brasis. Lula afirmou ainda que o combate à fome e à miséria será o compromisso número 1 do seu governo, mas também deu destaque às relações internacionais e à proteção do meio ambiente. Raul, como é que está a sua conexão aí? Vamos ver se a gente consegue a sua avaliação sobre esse nosso tema. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Raul Jafé. E agora, estão me escutando melhor? Vamos lá, pode seguir. Ótimo, desculpe aí ao telespectador, mas estou com instabilidade aí na internet. Bom, vamos pegar pelo seguinte aspecto, Raul, restabelecer a paz entre os divergentes. Vamos entender o seguinte, que nós tivemos nessa disputa, uma disputa entre, considerando as rejeições, né, aqueles menos aprovados. Não? Foi uma disputa dos mais rejeitados, né? Como é que faz para se restabelecer paz entre os divergentes quando você tem um rejeitado aprovado, né? E isso também foi o que aconteceu na eleição anterior, quando Bolsonaro foi eleito. Também foi uma disputa entre rejeitados. A mesma disputa entre rejeitados aconteceu agora. Como é que se faz para restabelecer paz entre divergentes quando se tem uma disputa entre rejeitados? Olha, paz eu acho que realmente é muito difícil. Lógico que eu estou absolutamente contra qualquer ato de violência, de coisa. Eu digo paz no sentido de falar, puxa, eu vou voltar a ser amigo de quem pensa diferente de mim. Eu não sei, eu mesmo cortei muitas amizades, né, de pessoas que eu acho que votaram num candidato que é um criminoso, né? É uma pessoa condenada, que por um artifício voltou a disputar uma eleição, né? E que, infelizmente, ele aprova coisas que a gente desaprova completamente. Então, quem vota nele pensa diferente de mim e vai contra os meus princípios, né? Meus princípios de família, os meus princípios de honestidade, ele vai contra. Então, como é que eu posso ser amigo de uma pessoa que aí não é uma questão de pensar diferente, é uma questão que eu imagino de caráter diferente do meu. Eu não vou brigar com ninguém, como realmente é do meu feitio, mas não quero mais essas amizades, né? Isso está acontecendo com milhões, milhares de pessoas que estão pensando da mesma maneira, seja de um lado, seja de outro. Não há como pacificar o país. O Brasil é um país pacífico, né? Ninguém é de pegar em armas, de praticar violência. Isso são sempre minorias. Mas querer dizer que vamos todo mundo nos abraçarmos e vamos continuar nossa vida, me desculpe, isso é muito difícil, porque a gente teme as consequências do que pode acontecer nesse governo. E a verdade é que a gente tem as amostras da Venezuela, da Argentina, que eu estive recentemente, conversei com o povo de lá, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, e agora o Lula será certamente um grande líder deles, da América do Sul. E aí volta com muito mais força todas aquelas ideias que estavam ficando de lado.
Então, eu analiso com muita preocupação, porque o Brasil estava indo muito bem em termos de economia, a economia brasileira estava crescendo. Eu comentei que eu voltei terça-feira da Baixada Santista e peguei 2 filas completas de imigrantes, de caminhões. A mesma coisa eu vejo na Bandeirantes da Anhanguera, caminhões aos quilos, transportando as coisas do Brasil para lá e para cá. E a gente teme que isso possa ser interrompido, né? E, infelizmente, com a mídia contra, o Bolsonaro acabou sendo derrotado. Ele teve contra si a mídia, o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, muito difícil ele conseguir ter governado, né? Ter conseguido a vitória. Eu já esperava a derrota dele mesmo, né? Enfim, vamos aí, né? O Brasil. Mas eu estou profundamente desanimado. Acho que o Brasil, que estava num caminho maravilhoso, vai voltar para trás mais uma vez. E dizendo o seguinte, do mesmo jeito que o Fernando Henrique deixou a casa arrumada para o Lula, o Bolsonaro deixa a casa arrumada para o Lula novamente. E o Lula vai ficar feliz, daqui a 2, 3 meses, vai estar vendo como eu já melhorei tudo, que beleza, você viu como é bom, vocês vão ter picanha de novo. Mas quem sofreu e arrumou a casa foi realmente o Temer e depois o Bolsonaro. Seja o que Agora, disserem. Raul, ainda nesse tema, restabelecer a paz entre os divergentes, a gente faz aqui também o nosso papel no programa Gente que Fala, quando nós temos um espaço democrático e recebemos os dois lados, e aí colocamos os temas na mesa, de forma democrática, todos dão a sua opinião. Quando você diz que você cortou amizades, a partir do momento que você viu que a pessoa está do outro lado e não tem os mesmos pensamentos que você acredita que isso altera o caráter desta pessoa que pensa diferente de você, comparando o caráter com o eventual político A ou B? Eu acho o seguinte, eu acho que se você dá o seu voto, o voto é uma coisa fundamental, é a coisa mais importante. Você está dando um cheque em branco, ou falando em linguagem mais moderna, você está dando um pix para a pessoa fazer em teu nome. Agora, se essa pessoa está condenada, ela defende sequestradores, terroristas, criminosos, que diz que o menino pode roubar um celular, que não tem problema, coitadinho dele. E essa pessoa apoia isso, eu não posso ter amizade com uma pessoa que pensa dessa maneira, porque essa pessoa, amanhã, com o pensamento dela, pode ser o meu algoz, né? Eu posso ser vítima, né, de assaltos e tudo, que eu acredito que vai aumentar muito o nível dos assaltos, a violência. Isso vai aumentar muito, porque é um aval dado aos criminosos, né, que comemoraram nos presídios a vitória do Lula. Então, é essa a grande questão, né? Você tem que saber de que forma, quem são os seus amigos, as pessoas que pensam. Uma coisa é você ser corintiano, outra coisa é ser palmeirense. Eu não vou brigar com o amigo corintiano e outro amigo com o amigo palmeirense, porque é futebol, nós estamos falando de futebol, disputa, paixões, mas é completamente diferente. Aí é uma questão de caráter, né? Na minha visão, entendo bem, é uma questão. Você está dando um cheque em branco para a pessoa fazer o que quiser no teu nome, né? Sim. Polito, no mesmo tema, restabelecer a paz entre os divergentes, eu volto a repetir aqui o nosso espaço democrático, né, para que a gente possa ouvir os dois lados, e quando eu disse aqui, eu contextualizei na pergunta anterior a questão da disputa entre os mais rejeitados, tanto nessa eleição quanto na de 2018, não sou eu quem estou dizendo, as pesquisas mostravam o grau de rejeição por conta do antipetismo e por conta do antibolsonarismo. Então, é o que a gente vê num determinado movimento, votar em um contra o outro ou votar no outro contra o um, né? Como restabelecer a paz entre os divergentes nesse cenário todo, político? É preciso ter tolerância. As pessoas hoje, os bolsonaristas estão enlutados, estão muito tristes. Eu tenho amigos que votaram no Bolsonaro, eles não conseguem nem falar a respeito das eleições, porque se sentem derrotados, se sentem impotentes e nem sabem aquilo que vão fazer. Do outro lado, você tem aqueles que são os vencedores e que estão eufóricos. Passar esse momento, é preciso ter essa conciliação entre as partes. O Lula,
quando governou o país, ele teve um Congresso muito favorável a ele. Ele mandava os projetos e esses projetos voltavam aprovados. De uma maneira ou de outra, ele conseguia a aprovação dos projetos que tinha em mãos. E, com isso, ele governou com muita tranquilidade. Durante uma boa época, ele surfou no boom das commodities. Então, o mundo inteiro comprando e o Brasil exportando, e, com isso, teve ventos favoráveis. Ele não soube aproveitar esse momento, porque deveria ter aproveitado a chance para construir a nossa base para o desenvolvimento industrial da agricultura. Ele não fez isso. Ele enfrentou uma crise de 2008 e 2009, e, num primeiro momento, ele teve um acerto, porque ele desenvolveu a economia interna a partir de empréstimos que ele concedia. Esse primeiro momento foi correto, mas depois perdeu a mão, porque o populismo dele achou que ele poderia ter esse aplauso, todo mundo viajando de avião, todo mundo comendo picanha, todo mundo frequentando faculdades, como se isso fosse possível para todas as pessoas. Depois chegou a conta, o Brasil ficou endividado, as pessoas sem condições. Você viu pelo FIES, Bolsonaro teve que deixar de receber 99% das dívidas, senão esses jovens estavam totalmente quebrados. Isso foi feito na época do Lula. Por outro lado, o Bolsonaro enfrentou as maiores crises que o país já passou. Tivemos a crise de Brumadinho, tivemos a crise das águas, nunca enfrentada antes, tivemos essa pandemia, que foi uma das maiores da história mundial, tivemos essa guerra, que fala, mas essa guerra é lá fora, mas afetou o mundo inteiro, e Bolsonaro teve a lucidez no momento certo, mesmo contra toda a oposição, ir lá para a Rússia e trazer para cá os fertilizantes que poderiam continuar abastecendo a nossa agricultura. A nossa agricultura sustenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas, e se não fosse com esses fertilizantes, nós não conseguiríamos isso. Então, o que o Lula precisa fazer é aproveitar isso que ele está recebendo do Bolsonaro, desemprego em queda, em terceiro mês seguido de deflação, a economia estabilizada. Então, tem que aproveitar isso e fazer com que o país continue crescendo. Agora, se ele tentar colocar um plano progressista, abandonando tudo aquilo que foi feito, tentando voltar o estatismo, ao invés da iniciativa privada, porque foi a iniciativa privada que conseguiu essa recuperação da economia, aí provavelmente nós vamos ter sucesso. E não vamos nos esquecer que, no fim do governo PT, o Brasil estava em frangalhos, 13 milhões de desempregados, PIB em queda, inflação em alta, e como disse bem o Jafé, naquele momento, acho que foi o Jafé, naquele momento o Temer deu uma rearrumada na casa e depois o Bolsonaro continuou com esse plano. Então, nós temos que torcer pelo sucesso do Bolsonaro. O que o Simão falou, não, porque teve pandemia, porque teve isso, teve aquilo. Isso é coisa do passado, Simão. Esquecer, é Brasil da frente, temos que pensar em conciliação. Agora, se for continuar martelando nisso, porque tem orçamento secreto que foi aprovado pelo Congresso, foi vetado pelo Bolsonaro, e o Congresso recusou o veto do Bolsonaro. E os políticos do PT que usam esse orçamento secreto e ficam criticando aquilo que foi feito. Então, tem que deixar isso do lado, colocar uma pedra em cima e tentar construir um país melhor. Esse revanchismo, essas ofensas que foi feito, aquilo que passou, isso não vai levar a nada. Simão, restabelecer a paz entre os divergentes, governar para todos os brasileiros, pois não existem dois Brasis. Palavra do presidente eleito Lula no discurso de ontem. Que caminhos ele pode ter para restabelecer essa união desses dois Brasis? Bom, vamos por partes de novo, né? O Lula foi vítima de um processo ilegítimo, ilegal, né? Foi o STF, que agora é criticado, foi o que colocou ele na cadeia, né? Não foi o outro. Então, depois que se descobriu que o juiz Sérgio Moro operava ilegalmente, né? Um juiz que forjava prova contra o réu, né? Isso não existe na história da advocacia ou jurídica, né? Um juiz tem que julgar, ele não pode construir prova, né? Então,
o Sérgio Moro, vários deles já deveriam estar presos, na verdade. Houve uma negligência, porque Bolsonaro era um cara que fazia apologia da tortura, que é crime, né? Imagina que o torturador Brilhante Ustra, ídolo do Bolsonaro, né? Enaltecido por ele na queda da presidenta Dilma, né? Ele e sua família andavam com a camiseta do torturador, né? Então, o que vale para um não vale para o outro. A lei não é diferente para o Bolsonaro ou para o Lula. A lei é igual para todo mundo, né? Então, é importante que a gente construa um clima de pacificação, sim, né? Ninguém quer ter sua família violada ou algo do gênero, até porque o Bolsonaro, inclusive, sobre crime, ele entende bastante. Ele morava do lado de um miliciano que tinha 170 fuzis em casa, amigo dele, fazia churrasco com ele. O que é o crime para a cabeça de vocês? Desculpe, né? O que é milícia na cabeça de um bolsonarista? É gente que extorque o narcotráfico, é gente que faz justiça com a própria mão. Isso nós não podemos tolerar. Foi isso que as urnas disseram ontem. Nós não queremos isso, não queremos milícia governando. Não queremos. O avião do presidente da República tinha 40 quilos de cocaína. Quem explica isso? Imagina se tivesse 40 quilos de cocaína no avião do Lula, né? Mas tinha do Bolsonaro, foi um sargento, né? Isso precisa acabar. O Brasil não pode virar um país criminal, né? Não pode virar um México, na verdade, né? Onde as milícias lá fuzilam os seus opositores. É isso que o Bolsonaro estava trazendo para o país, é isso que o povo não quis, né? Sim. Nós queremos paz. Faltando 23 minutos para 13h, a gente vai fazer uma parada breve aqui, nessa edição do programa Gente que Fala. Um gole de água para cada um aqui. Vamos para a mensagem do nosso apoiador e a sequência dos temas depois. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 13h agora, de volta, programa Gente que Fala, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e também aqui pela AltV, a TV da internet. E a gente vai aqui para o próximo assunto, repercutindo as eleições presidenciais de ontem. Agora, para falar sobre a eleição de Tarcísio de Freitas para o governo aqui de São Paulo. Em sua primeira eleição, o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito para governar São Paulo com 55,27% dos votos contra 44,73% de Fernando Haddad, do PT. Em seu pronunciamento após a vitória, Tarcísio afirmou que agora o momento é para olhar para os interesses de São Paulo. Além dos desafios diários de governar o estado mais rico e populoso do país, Tarcísio deve ser pressionado a decidir se mantém-se fiel ao perfil moderado, apresentado aos eleitores, aliás, né, ou se assume o bolsonarismo diante da vitória nacional do ex-presidente Lula. Danilo Morgado, com você esse tema. Vamos pegar aqui pelos desafios diários de governar o estado mais rico e populoso do país, depois de 28 anos de gestões do PSDB. A expectativa, pelo fato de Tarcísio de Freitas não ser de São Paulo, e isso foi muito batido durante a campanha, pelo fato de ele justamente não conhecer esses desafios, ele vai precisar se cercar de paulistas. Enfim, como é que você olha esse aspecto,
Se ele não estiver bem cercado, como é que vai ficar a tarefa dele de enfrentar tudo isso? Está fechado o seu microfone, Danilo. Continua fechado. Embaixo do lado esquerdo, Danilo. Você fechou sua imagem. Voltou? Agora voltou. Vamos lá. Voltou, vamos lá. Eu queria falar rapidamente, porque foi falado sobre respeitar a diferença, sobre colocar em paz, e o jornalista Simão, com todo respeito, ele, na verdade, fez grandes e enormes acusações aqui. Então, os erros do crime em relação ao Lula não deixou de ser criminoso, mas conseguiu um artifício realmente no STF. O Bolsonaro errou porque o próprio Nunes Marques deu apoio a isso. O crime existiu, Lula é um criminoso, mas ele conseguiu safar. Eu tenho um exemplo dentro da minha cidade, Alberto Mourão, ex-prefeito da Praia Grande, é um condenado, só não cumpre porque passou o prazo, então ele não vai cumprir, não vai ser preso, até disputou uma eleição, até se elegeu deputado federal, igualzinho o Lula. Eu tenho um exemplo municipal do Lula, alguém que corrupto, que foi condenado, mas por um artifício na justiça ele conseguiu ser candidato e ser eleito. Quem errou foi a população, que teve a chance da terceira instância, seria a população, ou a quarta instância, e não teve. O Bolsonaro não tem condenação, não dá para ficar jogando aqui, miliciano, o assassinato da Marielle, se a gente ficar fazendo jogada aqui, os filhos deles compraram, quando tiver condenação, a gente pode fazer um ataque. Então, quando a gente está falando de respeitar a diferença, colocar um país em paz, acusando, aí a gente vai ter que lembrar que o PT quebrou a Petrobras, que só Paulo Roberto Costa devolveu 230 milhões. Se ele devolveu 230 milhões nesse tempo, é só a gente pensar direitinho quanto já não tinha roubado. Porque ele não pegou o dinheiro, ficou guardado em casa esperando o dinheiro devolver, ele gastou. Tem o Gedel, tem o Palocci, tem o Zé Dirceu, então não dá. Se a gente vai falar sobre respeitar a diferença, sobre colocar o país em paz, não dá para atacar alguém que não tem condenação. Agora, que Lula continua sendo um ladrão, só que um ladrão criminoso, agora na presidência, ele continua. Vamos voltar aqui ao Tarcísio. Tarcísio, acredito e tenho certeza que será o melhor governador de São Paulo nos últimos tempos. Eu conheço o Tarcísio como profissional. E eu já dizia isso até para a própria equipe e pessoas próximas do Bolsonaro. Tarcísio é muito melhor que o Bolsonaro. Com todo respeito ao presidente Bolsonaro, Tarcísio é muito melhor que o Bolsonaro, de várias formas, respeitando o presidente, não o rebaixando, mas vendo como o Tarcísio ele é técnico, dedicado, ele trabalhou nos governos PT e foi acusado por isso, de trabalhar, mas ele é concursado, ele já estava no ministério, ele trabalhou dentro do Senado, eu conheço o Tarcísio há 10 anos, e quando o Bolsonaro fez a escolha de Tarcísio, eu fiquei muito feliz naquele momento, porque eu participei do governo de transição como consultor, ao lado do ministro Marcos Pontes, que agora é senador, e também com o ministro Tarcísio, e eu fiquei muito empolgado quando disseram que seria candidato. Mas antes dele se cercar de paulistas, ele tem que cercar de profissionais. Porque tivemos paulistas que destruíram São Paulo. Tivemos paulistas e tivemos, se for colocar aqui, então, o Lula é brasileiro e destruiu grande parte do país, e destruiu grandes riquezas do país. Então, não é só cercar de paulistas, acredito que o Tarcísio ele tem que cercar de bons profissionais, ele vai ter essa visão. O Tarcísio é um cara com o pé muito no chão, vai ser um governador com o pé no chão, ele vai colocar um monte de obra que o PSDB deixou atrasada, porque tem um costume no estado de São Paulo, que é abrir a obra, aí inicia, depois começa a fazer aditivo. Nisso aí tem muita gente ganhando. A obra que era para custar 10 milhões, ela acaba custando 30, 35 milhões, e sempre arrumar uma desculpa, tem que aumentar o asfalto, tem que colocar alguma coisa diferente. Então eu tenho muita convicção de que Tarcísio vai fazer uma história muito grande no estado de São Paulo e vai tirar o atraso, porque São Paulo, infelizmente, ainda é um estado atrasado. Pelo que a gente tem, São Paulo era para ser muito melhor. E São Paulo escolheu da forma correta com o Tarcísio. Eu não julgo o Haddad, acredito que o Haddad seja um cara muito inteligente, um político muito profissional, só que aquela estrela que ele coloca na propaganda dele do PT, aquilo é o que matou o Haddad até aqui. Mas não digo que ele não seja competente, não vou chamá-lo de ladrão, porque para mim quem é ladrão, criminoso, condenado é o Lula. Raul Jafé, sobre o Tarcísio, ele tem que se cercar dos paulistas, ele tem que se cercar dos profissionais, como destacou o Danilo, ele tem que se cercar de políticos com boas intenções, é o que a gente espera. Agora, ele fez muitas promessas, apresentou muitas propostas durante a campanha, e o que a gente tem que ver também é que para executar tudo isso que ele prometeu, precisa de dinheiro. Quais são os caminhos para esse dinheiro chegar? Bom, antes de mais nada, eu endorso perfeitamente o que o Danilo falou, é perfeito, né? Eu conheço também o Tarcísio, tive a oportunidade de conversar com ele, não só como ele, o seu vice, o Felício Ramute, é excepcional também, um homem conhecido, fez um grande governo em São José dos Campos. Enfim, o Tarcísio é um técnico, né?
O Tarcísio era aquela pessoa que, quando, independente de governo Lula, Dilma, Temer, era aquela pessoa que, quando se tinha uma dúvida no Congresso sobre uma obra estrutural em qualquer parte do Brasil, e se tinha que criar uma discussão, quem ia lá para dirimir as dúvidas era o Tarcísio. O Tarcísio é respeitado por todos os partidos, né? Ele não é um homem, não é um político profissional, ele é realmente um técnico. Eu lamento que, com a perda do presidente Bolsonaro, vai ser difícil ele ter o apoio do governo federal que ele teria se fosse o Bolsonaro o vencedor. Né? Ele não vai ter isso, vai enfrentar essas dificuldades, mas vai colocar um secretariado de alta qualidade, ele busca pessoas que tenham perfis técnicos e terá realmente alguém para ajudá-lo na parte política. O próprio Felício é muito bom na parte política, vai dar uma boa mão para ele. Eu acho que o Tarcísio, como falou o Danilo, eu endosso, vai ser o melhor governador de São Paulo nos últimos anos. Seria melhor ainda se tivesse vencido o Bolsonaro. Nós temos também, vamos elogiar aqui o senador Marcos Pontes, que foi eleito, um homem excepcional, não foi dado crédito a tudo que ele fez no governo. Eu pude entrevistá-lo, deixei ele falar, ele falou dezenas de coisas fundamentais que ele fez para São Paulo, mas não lhe foi dado a chance de falar. Por sorte, e por gratidão do povo brasileiro, ele ainda foi eleito. Então, eu complemento dizendo que Tarcísio foi uma grande vitória para São Paulo. São Paulo é a locomotiva do Brasil e com o Tarcísio ela já está andando nos trilhos e vai andar bem mais rápido. Para ouvir agora o Simão, para a gente manter o equilíbrio aqui dos lados, depois na sequência o Polito. Simão, Tarcísio de Freitas eleito governador de São Paulo. Bom, como eu disse, decisão das urnas deve ser respeitada, né? O PSDB governou 30 anos o estado de São Paulo e nunca foi desrespeitado nessa decisão, né? O povo de São Paulo quis uma pessoa que mora 6 meses no estado, se é que mora, né? Eu particularmente acho estranho, mas não. O povo quis Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Não tenho nenhuma referência do governador forasteiro, né? Sei que as pontes que ele gestionou caíram, fez 18 quilômetros de asfalto aqui em São Paulo, teria tudo para não votar numa pessoa como ele, né? Mas o povo quis, é isso que eu estou te dizendo, não é a minha vontade que vale, não é a vontade do Raul, ou do Reinaldo, ou do Danilo, que insiste que o Lula é ladrão, né? O Lula é o maior, com certeza, o ladrão mais perfeito do mundo, porque não tem provas contra ele, né? Então, Danilo, se fosse o staff do Lula, ia te processar, inclusive, né? Porque você precisa provar, né? Não adianta você atacar, né? Você precisa provar. A justiça não provou. Onde está o dinheiro que o Lula roubou? Em qual lugar está? Enterrado lá em... Não, fale, Polito, onde que está? Onde que está o dinheiro? O cara então, ele além de ser um gênio como político, ele é um gênio do crime, né? Porque é um criminoso, na versão de vocês, que não deixa rastro, né? Vasculhar a vida dele, da mulher dele, da família dele. Onde está o dinheiro? Que foi roubado, então, né? Já do Bolsonaro, não. 6 milhões... Qual pessoa compra uma casa com 6 milhões em dinheiro vivo, como ele disse? Um comprou de 6 milhões, um dos filhos. O outro, de 4 milhões. Isso não é que o Lulinha era dono da JBS, né? Tem prova, né? De onde veio esse dinheiro? É de rachadinha? Qual é a procedência desse dinheiro? De 107 imóveis que eles compraram, 51 em dinheiro vivo. Onde que está? Todos os juristas do país estão do lado do Lula. O Lula governou com uma frente de 10 partidos. O governador de São Paulo é vice do Lula. A Simone Tebet
teve uma participação excelente. O Bolsonaro se isolou, não é que a direita não conseguiu. Ninguém quis ele, né? Ele fez artimanhas para ter a votação que teve, mas politicamente tinha uma frente ampla de 10 partidos contra o Bolsonaro. Por que será, né? Porque ele era feinho, né? Ele é ruim. É uma pessoa de má índole, né? É essa a questão. Polito, sua observação aqui sobre... Vamos voltar aqui ao nosso tema, Tarcísio de Freitas, eleito Tarcísio governador de São Gomes Paulo. de Freitas, um camarada que com 7 bi apenas de orçamento conseguiu realizar todas as obras que realizou, utilizando apenas a sua inteligência e capacidade de administração. Ele trazendo isso aqui para São Paulo vai deslanchar de uma forma extraordinária. E o Haddad perdeu a eleição aqui em São Paulo porque ele fez exatamente o que o Simão está fazendo agora. Em vez de o Simão falar de Tarcísio aqui na administração de São Paulo, ele voltou a falar do Lula, voltou a falar daquilo que aconteceu. Tem que colocar uma pedra em cima, Simão. A campanha já acabou, tem que descer do palanque. Se nós pegarmos o discurso do Tarcísio e compararmos com o discurso do Lula, nós vamos ver 2 mundos diferentes. Enquanto o Lula, com aquela voz rancorosa, querendo falar mal do Bolsonaro, daquilo que tinha acontecido, e o Tarcísio falando para frente dos projetos, da equipe que ele vai montar, daquilo que ele vai produzir, daquilo que vai fazer, e eu nunca vi um caso tão explícito de xenofobia como essa que nós tivemos em São Paulo, não aceitar o estranho. Isso é um preconceito inconcebível no mundo que nós vivemos hoje. Quer dizer, o único argumento que eles tinham contra o Tarcísio é que o coitado tinha nascido lá no Rio de Janeiro, morou 2 anos no Rio de Janeiro, porque é carioca e fala biscoito e não fala bolacha. Olha o tipo de crítica que esse pessoal fez ao Tarcísio. Essa é uma grande liderança, porque quando falam que ele é técnico, as pessoas se esquecem de um detalhe. O Tarcísio, como técnico, para aprovar os projetos, ele teve que negociar com o Congresso, ele teve que negociar com os deputados, com os senadores, o tempo todo nessa articulação. Então, ele é muito habilidoso como político. E outra, está montando um quadro aqui em São Paulo, Guilherme Afif Tominos, olha a experiência do Afif na administração. O Afif é uma pessoa extraordinária, não só conduziu a campanha do Tarcísio, como também já está preparando todo o plano de administração que nós vamos ter pela frente. Tenho muita esperança no Tarcísio, independentemente do governo não ser do lado dele, mas ele é um conciliador, ele é uma pessoa que sabe articular, sabe conversar, não tem rancor. Ele, no relacionamento com Haddad, os dois se abraçando, dando as mãos, sem nenhum tipo de divergência pessoal. É uma pessoa admirável. Eu estou muito feliz com a eleição do Tarcísio aqui. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma administração excepcional e que vai deixar de lado esse rancor, descendo do palanque. Acabou a campanha, não tem mais campanha. Agora, ficar falando em pandemia, ficar falando em miliciano, isso é coisa do passado, deixa para lá. O mundo é outro. Exatamente como está fazendo o Tarcísio agora, colocando os projetos para frente, aquilo que vai realizar, é isso que tem que fazer o governo federal, porque se continuar batendo na tecla do passado, não vai sair do lugar. Polito, da mesma forma que a gente tem que torcer por uma boa gestão do Tarcísio aqui, para uma unificação do Estado de São Paulo, afinal, houve também uma divisão entre direita e esquerda por aqui, a gente tem que torcer por uma situação de unificação do Brasil também no plano nacional. Agora, que me permita uma ponderação. Não é uma questão de xenofobia, senão a gente cai na mesma questão relacionada aos nordestinos. Rejeitar o Tarcísio pelo fato dele não ser de São Paulo, por ele ser fluminense, carioca, não é esse o aspecto. A questão é que a gente tenha alguém que tenha o conhecimento de São Paulo. E se ele não tem, qual é a nossa torcida? Que ele se cerque dos paulistas, que ele se cerque dos profissionais, como disse o Danilo, que ele se cerque de técnicos, para que ele tenha um bom trabalho aqui, porque quem vai ganhar seremos todos nós. Então, eu não vi xenofobia e não acho que seja esse o aspecto. Vamos torcer para que tudo dê certo. Olha, o comentário foi esse o tempo todo, Mauro. Você sabe que eu gosto muito de você, mas o comentário foi esse o tempo todo. E com relação a conhecer São Paulo, todas as vezes que o Tarcísio falava de São Paulo, ele dava um baile nos outros
candidatos, aqueles que estavam vivendo dentro de São Paulo e que não conheciam um décimo do que ele conhecia a respeito do nosso Estado. Ele deu um show. Então, isso de ficar falando que ele era de fora, isso foi um preconceito desnecessário, não precisava disso. Critique a incompetência dele, a inabilidade dele, tudo bem, mas falar que ele morou fora, para que isso daí? Analise o conhecimento que ele tem. Se você permite uma colocação, eu pude conversar com o Tarcísio, eu fiz uma pergunta a ele, porque há 28 anos de governo do PSDB e nunca saiu a ponte ou túnel que une Santos e Guarujá, que é uma coisa espantosa para a Baixada Santista. E o Tarcísio perdeu uns 5 minutos, mesmo lotado de coisas para resolver, para explicar para mim e para os que estavam do meu lado por que era melhor um túnel, como deveria ser feito esse túnel tecnicamente, tem uma explicação perfeita. Eu sou engenheiro, os engenheiros estavam comigo, também puderam entender perfeitamente. A explicação de um craque. Tarcísio conhece São Paulo muito mais que qualquer outro. Aliás, aqui de São Paulo mesmo, ele conhece todas as regiões de São Paulo, todos os seus problemas. E como o Polito falou muito bem, está com o Guilherme Afif Domingos, que é um cara que é reconhecido, que participou de todos os governos, inclusive da Dilma Rousseff, porque é um cara respeitado em todos os lugares que vai. Simplesmente esse Guilherme Afif que já ajudou o Tarcísio a fazer o seu plano de governo. Ou seja, esse negócio de dizer que o homem é de fora, que o homem não sei o quê, que é daqui e dali. O Leonel Brizola era do Sul e foi governador do Rio de Janeiro. Não vou dizer que fez um bom governo, pelo contrário, mas ele foi governador do Rio de Janeiro. Nós somos todos brasileiros. Se amanhã eu quisesse me candidatar lá pelo Norte e pelo Nordeste, eu vou fazer isso porque eu vou estar realmente conhecendo os problemas deles. Senão, eu não vou me candidatar. Isso é claro, isso é óbvio. Danilo, eu quero falar sobre uma última coisa aqui nos minutos finais, 12h57. Agora a gente tem pouco tempo. O presidente eleito Lula foi cumprimentado ainda ontem por presidentes de diversos países, pelos presidentes dos poderes legislativo e judiciário, só que até aqui o presidente Jair Bolsonaro continua sem se manifestar oficialmente para reconhecer a derrota. A gente tem aí uma tradição na nossa democracia, tradição republicana, em que o derrotado cumprimenta o vencedor, deseja boa sorte, enfim, tudo pela população que o eleito vai representar. No final do debate da TV Globo, entre os presidenciáveis na sexta-feira, o presidente Bolsonaro disse à própria jornalista Renata Lopretti que quem ganhar nas urnas vai levar, né? Então, esse reconhecimento tem que vir, não é, Danilo? Não tenho dúvida disso, de que o presidente vai reconhecer. Acredito que não está acreditando, não existe um prazo, né? Não tem um prazo, o prazo máximo é esse, ou o mínimo é esse, então a gente tem que aguardar o momento que o presidente for falar. Em questão sobre o staff do Lula em processar, pode pegar, quem quiser pegar aqui e enviar para o staff do Lula, mas ele tem que ter uma lista grande. Se você colocar a hashtag Lula ladrão, no Instagram são mais de 8 milhões de postagens, então realmente para mim continua sendo um ladrão Lula. Estou muito tranquilo em relação a isso. Se ele quiser, ele ganha o direito de resposta na minha página, vai virar piada na minha página também, que alcança 3 a 4 milhões de pessoas por semana, já foi uma piada várias vezes, então pode ser na minha página também. Acredito que o presidente na hora certa vai falar, respeito a decisão, deve estar em momento sim com a família, conversando, ver os próximos passos, mas o Brasil não vai ter guerra, não, vai ter que entregar o poder sim, porque a urna é soberana, o voto é soberano e isso tem que ser respeitado sempre. A urna é soberana, o voto é soberano, o nosso espaço aqui é democrático, é sempre aberto aqui a todos os lados, a todas as versões. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu vou pedir 10 segundos para cada um, não mais do que isso, porque nosso tempo está bem estourado, para essa mensagem nesse momento em que o Brasil precisa caminhar para frente, com todo mundo junto, para superar as nossas dificuldades. Eu começo com você, Danilo, 10 segundos. Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que aconteceu o que Alckmin dizia, que o ladrão está voltando à cena do crime, mas torço muito e oro muito para que o Brasil continue caminhando em frente. Que Deus abençoe a todos. Raul Jafé, sua mensagem positiva. Positiva não tenho nenhuma. Eu estou de preto, roupa preta, meus pêsames para o Brasil, meus pêsames àqueles que colocaram o senhor Lula de volta ao poder. Quem viver, verá.
Simão, sua mensagem positiva. Obrigado. Obrigado, presidente Lula, por nos livrar do Bolsonaro. Reinaldo Polito, sua mensagem positiva. Nunca foi tão importante a comunicação. Aproveitar para fazer um merchanzinho. Segredos da boa comunicação no mundo corporativo. Aquele Parabéns. que souber falar mais, vai articular melhor e vai conseguir congregar muito mais. Que isso aconteça no Brasil. Os segredos da boa comunicação, como é que é? Deixa eu ver de novo. Os segredos da boa comunicação no mundo corporativo, Reinaldo Polito e Raquel Polito. Está aí a dica do nosso mestre da oratória. A gente vai encerrar aqui essa edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira, day after das eleições presidenciais. Participaram aqui com a gente, o agradecimento de toda a nossa equipe aqui, ao jornalista Simão Zigbandi, o Reinaldo Polito, palestrante, mestre em ciências, enfim, autor de 32 livros sobre a arte de falar, Danilo Morgado, consultor político, e o jornalista e empresário Raul Jafé. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha na direção-geral, na AltV a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h, 1 minuto, obrigado pela audiência, amanhã a gente volta a se falar ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.